Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz para você aqui do meu canal Ministério Isnael Pinheiro. É muito bom poder estar retornando depois de muitos dias que eu não faço nenhum vídeo aqui para o canal, mas hoje estou aqui novamente. Eu gostaria de ler para você hoje algo muito interessante. Eu estava estudando pela manhã a história de Bizâncio. O Império Bizantino foi o império que ficou na história depois da queda de Roma. Ele vai atuar aí na história de 400 a 1453, depois que houve a queda desse império para o Império Otomano. E interessante é que os historiadores quase não dão muita atenção a este império, falam muito pouco deste império. Mas hoje, estudando esta obra aqui, pela manhã, na leitura do capítulo, eu encontrei um texto muito interessante que me chamou muita atenção e eu gostaria muito de compartilhar aqui com você. E o texto diz o seguinte: no tempo de Diocleciano, a religião que iria desempenhar tão importante papel na civilização bizantina estava se propagando por todo o império. Apesar de um sem número de obstáculos, preste muita atenção no que eu vou ler. Os padrões morais e espirituais dos cristãos punham-nos ao humilde conflito com a legislação romana, acarretando-lhes perseguições tão cruéis que parece com frequência a assombrosa persistência dos primitivos cristãos. Sabe o que me chamou a atenção? É que esta obra ela não tem nada a ver com religião. Ela não tem nada a ver com o cristianismo. Ela apenas trata da queda romana, do Império Romano e, mais em geral, a história do Império Bizantino. Mas você entende por esta obra o que causou a perseguição aos cristãos primitivos do primeiro, do segundo, do terceiro e quarto século? O livro diz o seguinte, que foi os padrões morais e espirituais dos cristãos, punham-nos ao humilde conflito com a legislação romana, acarretando-lhes perseguições tão cruéis que parece com frequência assombrosa. Você entende como é que viviam os cristãos daquela época? Os seus próprios padrões morais e espirituais foi o resultado de tanta perseguição a eles. O quão esses cristãos eram fiéis e devotos à causa do Evangelho. E o que isso tem a ver comigo e com você? Já faz 2 anos que eu li O Grande Conflito. E ao ler a passagem aqui deste livro, eu me lembrei de uma passagem que eu li há 2 anos atrás, aqui no Grande Conflito. Eu quero compartilhar com você aqui. A ideia diz o seguinte: a serva do Senhor diz assim: a única razão é que a igreja cristã se conformou aos padrões do mundo, de modo que não provoca oposição. A religião de nossos dias não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã no dia de Cristo e seus apóstolos. Pelo fato de que as verdades da palavra de Deus são tão desconsideradas de maneira indiferente, por haver tão pouca piedade vital na igreja, é que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo, haja um reavivamento da fé cristã primitiva e os fogos da perseguição serão novamente acesos. Você está entendendo como que vive a igreja hoje? Um cristianismo que não causa oposição. Os padrões morais do mundo estão entrando dentro da igreja. E os cristãos de hoje não têm um cristianismo puro, autêntico, como tinham os cristãos do primeiro século. Interessante é que esses mesmos cristãos esperam a volta de Cristo. Você está entendendo o quão ruim isto é para nós? Mas a serva do Senhor, a senhora White, diz o seguinte, que haja um reavivamento. Reavivamento é o que eu e você precisamos hoje para ter um cristianismo santo, para ter um cristianismo puro. Até quando nós vamos aprender a ter um cristianismo puro, santo e autêntico? Que haja em mim, que haja em você um verdadeiro reavivamento. E a pergunta é: será que os padrões morais e espirituais mudaram? Não, eles não mudaram. Eles estão todos aqui na palavra de Deus. O que mudou? Eu e você
porque nós não temos coragem de ter um cristianismo santo e puro, como tiveram os homens do passado. Lembre-se, amigo, Isaías deixou por escrito: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Até a próxima.